Sabe, Adriana, eu até medito, eu me trabalho bastante, mas eu nunca sei se essa voz que eu estou ouvindo, se esses sinais do universo, eles são realmente da minha intuição ou se é meu ego me enganando. Como que eu posso saber? Bom, meus queridos, vamos falar deste assunto tão comentado, independente de qual assunto nós estejamos falando nos posts diários, sempre tem alguém que me pergunta: Adriana, mas como que eu sei se é minha voz da intuição? Como que eu sei se não é o meu ego me atrapalhando? Como que eu vou saber se esse desejo está vindo da alma ou se esse desejo está vindo do coração? Bom, meus queridos, né, como a dúvida é de todos nós, com certeza esse assunto é muito importante a ser trabalhado. Então vamos lá, que eu quero separar em dois tipos de análise que nós vamos fazer. Eu vou trazer duas possibilidades para nós hoje e você vai treinar, vai testar do jeito que fizer mais sentido, mas com certeza absoluta a partir de agora vai ficar fácil. E aliás, antes da gente entrar no assunto, vamos falar sobre facilidade? Tudo aquilo que te impede de ouvir a voz da sua intuição com facilidade, vamos destruir e descriar agora? Sim? Então tá bom. Queridos, vamos combinar uma coisa? Eu acho que eu vou começar assim os nossos próximos vídeos, porque muita gente traz essa crença ou traz, né, às vezes nem percebe o quão pesado é carregar esse estigma de que é muito difícil, que se é sutil é difícil, que se é espiritual é difícil, que se é energético é difícil. Gente, o difícil é apenas uma crença. E tudo que é crença nós escolhemos acreditar ou não. Então, por favor, meus queridos, para o bem de todos nós, vamos nos desapegar dessa mania de achar que as coisas são difíceis, principalmente tudo que diz respeito ao nosso autoconhecimento. Não precisa ser difícil. A gente pode até achar que é difícil pela nossa própria experiência, mas infelizmente, né, a gente às vezes passa por situações que a gente não precisa levar tudo de uma forma tão pesada. E hoje eu quero trazer isso para vocês. Mas antes da gente conversar então sobre a voz da intuição ou a voz do ego, vamos combinar isso a partir de agora? Família, hoje eu me sinto que eu sei que todos vocês estão aqui com o propósito de se sentirem, de se perceberem como a pessoa mais importante desse mundo. E para a gente ser o ator principal da nossa vida, para que a gente, né, viva o nosso propósito, a nossa missão com leveza, com plenitude, precisa ser fácil. As nossas escolhas, as nossas vivências diárias, os nossos aprendizados, as nossas percepções, as nossas curas. Não precisa ser difícil. Sabe aquele ditado que a gente pode aprender tanto pelo amor quanto pela dor? Então vamos escolher o caminho do amor a partir de agora. Combinado? Tudo aquilo que impedia a gente de viver nessa realidade pela facilidade, pelo amor, a gente destrói e descria agora. Sim? Então vamos lá, meus queridos, vamos falar então da nossa maravilhosa voz da intuição. Antes da gente ir para a prática, vamos entender o que é intuição? Que às vezes a gente não reconhece a voz da intuição porque a gente nem sabe o que é intuição, né? Como que você reconhece a voz da sua mãe, da sua melhor amiga, da sua tia? Porque você conhece essas pessoas, você já ouviu a voz delas, logo, quando elas falam, mesmo que você não esteja olhando, você sabe que é ela que está falando. É a mesma coisa com a nossa intuição. Se a gente não conhece a nossa intuição, se a gente nunca ouviu, como é que a gente vai saber se a voz é dela ou não? Não é mesmo? Então, meus queridos, todos nós temos intuição. Começamos por aí, tá bom? Não tem essa de, eu tenho uma amiga que ela é super intuída. Não, ela bota fé na intuição dela, é diferente. Você tem o mesmo potencial, você tem a mesma voz, você tem a mesma capacidade de entrar em contato com a sua intuição. O que é a intuição? É a voz do todo. Nós somos parte do todo, nós somos parte da fonte criadora de tudo que é Deus, universo, natureza, o que quer que você queira chamar.
Nós somos um fragmento desse todo em forma aqui individual. Quando a gente ouve a voz da nossa intuição, nada mais é que o nosso eu superior, a nossa parte que tem um contato direto com Deus, com o universo, falando através da nossa mente. Por que através da nossa mente? Porque nós estamos aqui na terceira dimensão encarnados em um corpo humano. Nós usamos os sensores deste corpo humano para transmitir, para compreender os sinais, que seja dessa dimensão ou que sejam de outras dimensões. Então, como que a gente vê, né, para quem tem, às vezes, né, esses sentidos um pouco mais desenvolvidos, porque, de novo, todos nós temos, mas se você é do tipo que vê coisas, né, que tem facilidade para isso, para clarividência, o que acontece? Você usa a percepção da visão para esse elemento, para essa habilidade. A mesma coisa para a audição. A gente pode tanto ouvir outros seres, como a gente pode ouvir a nossa própria intuição. Então, meus queridos, a nossa intuição nada mais é do que a comunicação do nosso próprio eu superior conectado com a fonte criadora de tudo que é. É como se Deus falasse para nós, falasse conosco através do nosso eu superior, e o recado vem na nossa mente. A gente pode escutar como se fosse alguém falando no ouvido, a gente pode escutar como se fosse um pensamento que de repente brotou do nada na nossa cabeça. A gente pode ouvir a nossa intuição como se fosse um sentir. Sabe quando a gente fala, nossa, eu tô com uma sensação de que esse negócio vai dar certo? A intuição pode ser assim também. Então, a voz da intuição, ela pode ser uma voz realmente, como ela pode vir transmitida através de outros sensores. Então, você, se conhecendo, sabe quais dos seus sensores são mais sensíveis, são mais aguçados e mais preparados para te trazer esse recado, para te transmitir o que quer que seja. Como que a gente, né, ativa mais a nossa intuição? Meus queridos, eu vou falar um pouquinho mais disso no final, mas pode ser através de qualquer coisa. Lembra, o primeiro passo para você acreditar na sua intuição é você lembrar que ela existe. Parar de achar que seus amigos ou conhecidos têm a intuição mais aguçada que você. Não! Essas pessoas que talvez você ache isso, elas simplesmente se dão mais o trabalho de treinar. Elas se dão mais o trabalho de acertar, de errar, porque, né, a gente fica nessa ânsia de ter certeza absoluta. Adriana, eu quero ter certeza se é a voz do meu ego ou se é a voz da intuição. Então, vamos para a prática, agora que a gente já sabe o que é essa tal intuição, né? Não tem nenhuma magia, nada mais é do que Deus falando conosco, né? O nosso eu superior trazendo esse recado e falando com a gente através do sensor que for o mais fácil da gente entender. Então, primeira dica, né? Quais são as diferenças que a gente pode analisar se a voz ou o sentir que você está sentindo vem da intuição ou vem do ego? Antes da gente falar de ego, eu quero mudar um pouquinho a nomenclatura aqui hoje, tá bom? Esse ego, essa voz do ego que a gente está falando aqui, eu quero trocar para falar do superego repressor. Já falamos dele, né? Várias outras vezes aqui em outros vídeos. Mas o que é esse superego repressor? É aquele nosso crítico interno, é aquela voz que fica lá, né, atrapalhando a nossa paz interior. É dele que a gente vai falar, porque o nosso ego nada mais é do que a nossa personalidade, o que a gente cria para viver em sociedade, e ele é neutro, ele não é nem bom, nem ruim, não é nada, tadinho. Ele é simplesmente, né, uma parte de nós ativa aqui na terceira dimensão. Mas o que a gente geralmente fica em dúvida se é a voz da intuição ou a voz do superego repressor, que é esse crítico, esse ditador que mora dentro da nossa cabeça, que atrapalha demais se a gente não conhece muito bem ele e não trata, né, não cuida, não educa essa voz da nossa mente. Então, primeira percepção que a gente pode ter, né, se tem alguém buzinando dentro da minha cabeça, alguém falando comigo, eu tô numa situação e eu tô em dúvida, vou por aqui ou vou por ali? Eu quero fazer uma escolha na minha vida, faço isso ou faço aquilo? Eu tô com uma sensação. Então, meus queridos, normalmente, quando a gente pensa em algo e se sente bem,
se sente leve, se sente em paz, provavelmente é um aviso da intuição. Por quê? Se a gente está falando que a intuição é o nosso canal direto com Deus, com o universo, com a natureza, é o seu eu superior, ou seja, a sua essência perfeita, o seu eu mais divino e sagrado falando com você. Se você sentir peso, se você sentir dor, pode apostar que não é ele, né? Então, meus queridos, o direcionamento que a gente tem, a intenção que vem em forma de intuição, se vem leve, se vem carregado de alívio, se vem carregado de paz, é a intuição. O que vem depois, aí sim pode ser um julgamento do ego. Tenta trazer aqui para o seu presente alguma situação que com certeza já aconteceu, de quando, sei lá, alguém que você conhece estava doente, sofreu um acidente, ou você teve, né, sei lá, ficou desempregado, teve alguma notícia muito ruim num primeiro momento e inexplicavelmente veio uma paz dentro do seu coração, do tipo, calma, essa pessoa vai ficar bem, ou calma, você perdeu o emprego, mas vai ficar tudo bem. Sabe quando a gente tem automaticamente essa paz no coração, que vem assim muito rápido? E em seguida aparece o ego, o superego repressor. Mas como você pode ficar calmo? Meu Deus do céu, você perdeu o emprego? Como é que você vai pagar as contas no mês que vem? Ou então, uma pessoa que você gosta foi hospitalizada. Meu Deus, como assim você vai ficar calmo? Fulano tá no hospital, você tem que se descabelar, porque senão você é um irresponsável, você não tem coração. Não é verdade, meus queridos? Então, vocês percebem a diferença? E não é sutil, não. Se a gente prestar atenção, é gritante a diferença da sensação de calma, de paz que a intuição traz e o desespero, a insegurança, o medo que vem atrelado ao superego repressor. Então, meus queridos, a primeira dica para a gente identificar se a voz é da intuição ou é do superego repressor é no sentir. Sinta. Se a sensação te trouxer alívio, se a sensação te trouxer paz em primeira instância, aquele caminho é a intuição que está te guiando. Agora, se imediatamente depois você vier com o julgamento, gente, o julgamento nunca é da intuição, o julgamento nunca é do coração e da alma, o julgamento sempre é do superego repressor, tá bom? Aí entra a nossa educação, aí entra a nossa responsabilidade. Peraí, eu tô sentindo que eu posso ficar em paz, eu posso ficar aliviado. E, meus queridos, a gente sempre pode, porque a gente sabe que tudo está bem como está. Apesar das vezes a gente não entender, né, racionalmente, mas no fundo a gente sabe que tá tudo bem como está. Confia que você vai dar um jeito. Educa o seu superego repressor quando ele vier gritando, tá bom? Então, essa é a primeira dica. Se tá pesado, se tá dolorido, se traz medo, é do superego repressor. Se traz paz, se traz alívio, nem que seja assim um relâmpago, um chup, rapidinho veio uma paz instantânea. É a intuição falando com você. Se agarra naquilo que pode ter certeza absoluta que esse é o caminho certo, tá bom? Próxima dica, né? O primeiro a gente focou mais no sentir. A segunda dica eu quero que vocês foquem um pouco mais no ouvir, na percepção mais mental da coisa. Quando a gente ouve a intuição, né, quando vem uma voz pronta, quando vem um pensamento pronto na nossa cabeça, normalmente a voz da intuição, ela é calma, ela fala bem baixinho. Por isso que a gente fala tanto da meditação aqui, né? E não estamos falando aqui para você meditar 24 horas e descobrir durante a meditação. Não, mesmo para quem nunca meditou na vida, nem nunca vai meditar. É completamente possível que você identifique a voz da sua intuição. Então, se vem uma voz bem leve, bem sutil, que praticamente não dá pra gente traduzir em palavras, ela vem em forma de uma sensação, né, vocal nos ouvidos, dentro da nossa mente. Ela fala baixinho. Por isso que quando a gente está com muitos barulhos mentais, dificilmente a gente ouve a nossa intuição, porque a cabeça tá tão barulhenta. Como que você vai ouvir, né? Igual quando a gente está numa sala de aula e tem um amigo que fala baixinho, precisa estar bem em silêncio para você ouvir essa pessoa. É a mesma coisa a nossa intuição. Então, quanto menos barulho mental a gente tiver, quanto menos 1000 atividades você estiver fazendo ao mesmo tempo, mais você vai ouvir a voz da sua intuição, até que ela fique alta, né? Porque se a gente fica com a mente muito mais calma e se a gente está em paz, é fácil ouvir a voz da intuição, mas ela sempre vem num tom baixinho, sutil, tranquilo.
Agora, a voz do superego repressor, ela é interessante. Vamos tentar explorar? A voz do seu superego repressor, ela pode ser a sua própria voz num tom mais grave, num tom mais severo, do tipo, Adriana, de novo você tá fazendo esse negócio? Eu escuto a minha própria voz brigando comigo. Então é interessante. Quando é o superego, a gente ouve a nossa própria voz nesse tom bravo, dando bronca, apontando o erro, assim, bem imponente, ditador. Ou, interessantíssimo, a gente pode ouvir a voz do nosso superego repressor sendo algum das pessoas que a gente enxerga como hierarquia. E normalmente alguma hierarquia que foi repressora com a gente. Pai, mãe, algum professor, algum chefe, algum ex-companheiro ou ex-companheira. É interessante? O nosso inconsciente, ele capta, né, essas mensagens e ele traz pra gente, né, através de imagens que ficaram fixadas no nosso interior. Então você pode ouvir a voz do seu superego repressor como a sua própria voz, às vezes num tom um pouco mais grave, ou a voz de alguém que já te reprimiu na vida. E quando eu falo já te reprimiu, não precisa ser algo extremamente grave, não. Pode ser simplesmente a voz do seu pai, que era a figura, digamos assim, né, mais autoritária na sua vida, e de repente quando você ouve, né, um recado, alguma coisa assim, né, interior, vem na voz do seu pai, que é mentalmente a voz que você gravou como sendo uma autoridade. E o que a gente faz, né? Quando a gente ouve a voz do nosso superego repressor, a gente, dá um passo para trás, né? Deixa eu prestar atenção. Será que eu fico com medo? Será que eu presto atenção nisso aqui? Então, meus queridos, não é que a gente vai silenciar o nosso superego repressor, não é nem essa a nossa função. A questão é aprender a identificar. E a partir do momento que a gente identifica, ter um pouco mais de confiança no próximo passo que a gente vai dar. Então, peraí. Se a minha intuição ela fala mais tranquilinha, mais devagarinho, eu preciso prestar mais atenção nela. Então, o que eu posso fazer no meu dia a dia para ficar mais em paz? Se a voz do meu superego repressor ela é firme, eu preciso dar um pouco mais de carinho, eu preciso trabalhar um pouco mais o meu superego repressor para que ele não precise aparecer toda hora como se eu fosse uma criancinha que precise de bronca o tempo todo. Eu preciso me empoderar, eu preciso trabalhar minha autoestima, eu preciso trabalhar minha autoconfiança e botar ordem nesse barraco. Quem manda aqui dentro sou eu. Eu vou deixar o meu superego mandar em mim? Não. Eu vou trabalhar todas essas questões, principalmente em como eu me vejo, em como eu me coloco na vida, porque tudo tem a ver com a nossa postura também. Como que você se coloca na vida? Você é esses que, ai meu Deus do céu, então meu superego tá aqui, o que eu faço, o que eu faço? Para de ficar na dúvida. Toma a frente da tua vida. Cria coragem aí, pega você pelas rédeas e vai viver. Você é dono da sua vida, para de achar que tudo, né? A gente tem que ter certeza absoluta. Ai meu Deus, é minha voz da intuição, é a voz do superego. Tá te fazendo mal? Então você nem pensa duas vezes, cai fora dessa ideia. Tá te fazendo bem? Você não precisa perguntar para 10 amigos, confia, vai, é a tua vida, é você que tem que resolver. Então, meus queridos, que a gente tenha mais confiança. Antes de mais nada, não vai ninguém descer com um documento aqui pra gente dizendo, olha, certeza absoluta que essa voz é da sua intuição. É algo que a gente trabalha e é algo sutil, no sentido de que é numa percepção que o nosso racional nunca vai conseguir traduzir. Então a gente precisa confiar, mas a gente precisa confiar no sentido de dar confiança. Não tem que esperar algo para poder confiar. Não sou eu que dou confiança, sou eu que escolho confiar e escolho o caminho que eu vou traçar. Por que a gente tem tanto medo de errar, né? Já falamos disso aqui em outros vídeos, mas meus queridos, desapeguem desse perfeccionismo, desapega dessa necessidade de acertar sempre, de ter que ter certeza absoluta. Horas bolas, quanto mais a gente ouve o nosso eu interior e dá valor para aquilo que faz bem, a nossa intuição vai ficar cada vez mais forte. A gente vai abrir cada vez mais espaço para que ela se manifeste, não é verdade? Então, tudo aquilo que nos impede de ouvir, confiar e acreditar na nossa intuição e todas as bênçãos que podem vir através desse canal, a gente destrói e descria agora, sim? Então vamos lá, meus queridos. Bom, o treino que a gente tem que fazer todos os dias, né? É o treino do sentir, né? Como eu sempre digo,
tem que treinar. Desculpe informar, mas não tem fórmula mágica para absolutamente nada. Nem nesse canal, nem nenhum outro. A gente precisa treinar, treinar, treinar para poder se conhecer. Como a gente sempre fala. Se você conhece um amigo hoje, não é hoje que você vai ficar íntimo dele, é a convivência que vai trazer a intimidade. Com o nosso autoconhecimento é a mesma coisa. Quanto mais a gente se conhece, mais intimidade a gente tem. Então, para você confiar na voz da sua intuição, para você ouvir mais e se identificar cada vez mais, confiar é o treino do sentir. Sinta, sinta, sinta. Fez bem? É intuição. Fez mal? Superego repressor. Acabou. E o que mais, né? A gente falou que quanto mais a gente silencia a mente, mais silencioso fica e mais a gente pode ouvir a voz baixinha da nossa intuição. Algumas coisas a gente pode fazer, deixa eu dar uma olhada na minha cola, que eu anotei tanta coisa para falar para vocês, só para variar, né? É importante a gente tentar ficar no agora, o máximo que a gente puder, né? Sabemos que somos seres mentais, que a gente vai para o passado, que a gente vai para o futuro e tá tudo bem. Mas o máximo que você conseguir ficar no agora, melhor. O máximo que você conseguir ficar no agora, cuidando dos seus pensamentos, no sentido de toma cuidado para não viajar na maionese em coisas negativas, do tipo, tá lá lavando a louça, você não precisa necessariamente ficar lá, estou com a esponja na mão, agora eu coloquei o detergente, agora estou ensaboando o prato. Não, né, gente? Não precisa. Mas enquanto você tá lavando a louça, se você conseguir ficar no agora, ótimo. Se você quiser pensar em alguma coisa, faça algo edificante, tá bom? Pensa, faz a listinha da gratidão do dia enquanto você tá lavando a louça. Sei lá, canta um mantra, uma oração de acordo com a sua crença, coloca uma palestra para ouvir enquanto você tá, né, lavando a louça, coloca música que você gosta, uma música que te faça bem, mas tenta não ficar com aqueles pensamentos de hamster dentro da cabeça, tá, gente? Do tipo, ai, porque meu chefe me tratou mal. Não, mas amanhã eu vou falar tudo para aquele meu chefe. Não, aquele meu chefe presta. Não, ele não vale nada. Eu tenho que arrumar um outro emprego, mas eu também não presto porque eu não consigo arrumar outro emprego. Quem nunca viajou na maionese e foi parar lá, né, nos quintos, com os piores pensamentos do mundo. Então, meus queridos, a gente precisa aprender a educar a nossa mente, né? Vamos parar de achar que é a casa da mãe Joana, a nossa cabeça, né? De que, os pensamentos vieram. Tá bom, os pensamentos vieram. Se você teve percepção do pensamento, aplausos. É aí que você tem o controle da situação e que você pode dominar, então, esses pensamentos. Peraí, eu me peguei pensando mal do meu chefe. Eu vou destruir o meu momento aqui em casa comigo, pensando no meu chefe. Peraí, tem alguma coisa que eu realmente preciso resolver com ele? Pega o telefone e liga para ele, ou então anota no papel, coloca na bolsa e amanhã você resolve. O seu tempo é sagrado, não gaste seus pensamentos pensando em coisas negativas, tá bom? Mas isso pode dar aí pano para manga e a gente deixa para um outro vídeo, combinado? Só para dizer que quanto mais a gente for monotarefa, fazer uma coisa de cada vez, ou quando a gente estiver numa atividade meio que automatizada, cuida dos seus pensamentos, tá? Se distraia com coisas positivas, com coisas que te elevem, que vão fazer um exercício de alta frequência em você e não que vão te levar aí para a Nárnia negativa do mundo, tá bom? Então é isso, meus queridos. É claro que existem vários florais que podem te ajudar bastante com qualquer que seja a sua dificuldade. Se você fala, tem pensamentos obsessivos e repetidos dentro da sua cabeça, o floral White Chestnut, ele pode te ajudar a diminuir esse turbilhão de pensamentos. Se você sempre precisa perguntar para as pessoas para ter certeza, e aí, será que é minha intuição? E aí, mas você acha mesmo que é minha intuição? Se você precisa perguntar para os outros porque você precisa da afirmação externa, o floral Cerato pode ser a essência que te ajude a ter bastante autoconfiança e aí você não vai precisar perguntar para mais ninguém. Que mais? Se você acha que tudo é difícil, que a vida é muito complicada, que para mim nada dá certo, Adriana, eu já tentei, mas não consegui. Se você tá na vida do mimimi, o floral Willow, ele é para você, ele vai te trazer coragem, vai arrancar essa erva daninha do mimimi da sua vida. Essas e todas as outras essências estão lá no site hojeeumesinto.com. É só você ir no menu pra você e lá vai ter lá. Lá vai ter lá, é ótimo, né?
terão lá todas as 38 essências para que você possa explorar, estudar. Lá tá tudo explicado também como que tomam os florais, meus queridos, é só ler direitinho. Muita gente me fala, Adriana, mas onde que eu compro? Gente, lá tá tudo explicado. Já escrevi tudo bonitinho. Leiam tudo, hein? Vou dar uma de professora aqui, né? Usar o meu diploma para alguma coisa aqui de pedagogia. Leiam direitinho, que eu deixo tudo explicado para vocês, combinado? Então é isso, meus queridos, para quem se interessa aí nos florais, como eu já disse em outros vídeos, estou preparando o curso livre de florais de Bach, que já vai estar na Escola do Sentir, então fiquem de olho, tá bom? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem link para a Escola do Sentir, tem link para o site do Hoje Eu Me Sinto, para as essências florais, enfim, todas as mídias sociais que vocês podem me encontrar, combinado? Então é isso, queridos, gratidão. Gratidão pela sugestão, inclusive, que esse vídeo foi muito importante. Deixa aqui nos comentários se você concorda, discorda, o que você acha, que mais que você pode ajudar a gente aí de todas as suas experiências com a sua própria intuição. Dá um joinha que é muito importante para que a gente alastre essa mensagem por aí. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e compartilha com as pessoas que precisam descobrir que a voz do superego repressor precisa ser educada e não ouvida como se fosse a própria intuição, né? Então é isso, meus queridos, gratidão imensa pela presença de todos vocês aqui. Um beijo e até a próxima!